Todo Mundo em Pânico estreou nos cinemas com aquele humor característico da franquia. E hoje a gente vai apresentar para vocês os pontos positivos e negativos para você pensar se vale a pena ou não assistir. Eu sou o Sol E eu sou o Carlinhos. e esse é o Portal Vida Insensata. Começando com um dos pontos positivos, é o retorno de duas personagens principais, que é a Cindy e a Brenda, para esse novo filme da franquia. Eu achei isso super legal também, né? Além delas, também retornaram ali o Ray e o Shorty, que são os irmãos Wayans, né? Eles fazem parte ali da criação de Todo Mundo em Pânico, de toda a franquia, de tudo que a gente conhece. E pra gente também valeu super a pena acompanhar, né? Eu adorei que elas retornaram. Elas trazem um humor bem característico delas, né? Aquele humor bem palhaço, bem forçado, mas ao mesmo tempo não tão forçado assim, que traz uma coisinha meio ácida também, uma brincadeirinha, como se elas nunca tivessem deixado de ser amigas, né? E uma das coisas que a gente achou meio lá, meio cá também, né, é que assim, gente, é filme de Todo Mundo em Pânico, então a gente sabe que algumas coisas ali vão ser meio esquisitas, né? Então, por exemplo, a história em si não Ela não existe é muito, né? exatamente, não é um roteiro tão alinhado com uma linha de começo, meio e fim, como a gente costuma ver nos filmes. Mesmo se tratando de uma comédia, né, a gente às vezes vê uma coisinha mais linear, e no filme não tem tanto esse apego a uma história muito bem construída e muito bem contada por partes e tal, para você entender ela como um todo. Tem algo, Tem tem alguma uma coisa. coisa, mas a gente passeia por muitas outras situações, por várias outras histórias, para que a história principal, digamos assim, né, possa acontecer e vir a fechar a história do filme. É, são coisas até meio sem sentido de um primeiro momento, mas que depois você entende que, por se tratar de uma comédia, é algo que super cabe. Um outro ponto positivo é que, apesar de ser um filme de comédia meio pastelão e meio forçado, ele tem coisas que funcionam muito bem dentro da história, né? A gente consegue ver várias paródias ali de filmes de terror, mas também não tem filme só de terror não, tá, gente? Tem algumas histórias ali de suspense, de drama, que se misturam e que fazem o humor funcionar, mesmo que não faça parte da história principal, o humor eles garantem. É, são histórias que conectam com o que você já está vendo, mas ao mesmo tempo sem ter um sentido muito grande dentro da história, mas ao mesmo tempo te traz ali uma coisinha diferente para você, que te chama atenção, que você consegue rir, e depois você retorna ao que já estava acontecendo antes. Eu acho isso aí bem, bem É legal. uma sacada deles que eles costumam fazer isso em todos os filmes. É muito bom. Bom, e mais uma coisa ali, né, que a gente percebeu que se perdeu um pouquinho, é que a história principal ela é em cima do filme Pânico 6 também, que trouxe um reboot de toda a franquia, né? E eles tentaram meio que brincar com isso também com Todo Mundo em Pânico. Só que a gente percebeu que isso ficou meio perdido ali no caminho, né? É, como acontece muita coisa ao mesmo tempo dentro da história, eles trazem muitos elementos, muitas paródias também, acaba que a linha principal, que é meio que narra a história, ela vai ficando um pouco de segundo plano, ela vai ficando um pouco escanteada. Então, às vezes, essa história se perde, depois se reconecta, depois se perde de novo. E aí, por mais que o contexto já seja meio perdido e meio solto, às vezes ela fica muito em último plano, né? Como se nem fizesse parte do filme e depois ela volta do nada. Quem é crítico de filmes e tudo mais, eles falam bastante que uma coisa que eles não gostam muito nos filmes dos irmãos Wayans é justamente isso, que é um show de sketch, não tem uma base de história firme. Mas assim, gente, a gente vai pra curtir porque a gente sabe que o filme ele é uma loucura total e ele veio com essa loucura toda. Então a gente compra por conta disso, né? Porque se fosse pensar de um filme sério e tudo mais, não teria nada disso, seria realmente bastante criticado. E não é nada que eles mintam pra gente na hora de vender o filme, porque todo mundo já sabe que o tipo de filme que eles fazem e a característica dos seus filmes é justamente isso, esse filme mais forçadão, mais brincado, mais solto, sem ter esse compromisso muito grande de contar uma história fechadinha. Então acho que isso aí também é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Outro ponto muito legal do filme é que ele tem, como a gente já falou, muitas paródias, né? E essas paródias funcionam muito dentro do contexto que eles vão apresentando. E também são legais porque são coisas muito inesperadas que acontecem, né? São paródias assim que surgem e você linka imediatamente com o filme que elas estão retratando. E além de você linkar, são coisas muito engraçadas, são coisas muito pertinentes e você ri assim de gargalhar, de verdade. Eu pelo menos ri bastante dentro do cinema, todo mundo que estava na mesma sessão que eu acabou gargalhando bastante também porque as paródias são incríveis. É, gente, tem, assim, inúmeros filmes, né? São muitos, a gente não É, consegue contar. Se a gente parasse pra assistir com calma, talvez a gente conseguiria, mas são muitas referências, são muitas cenas, muitos momentos que a gente consegue linkar com o filme original, o filme que foi parodiado. E aí eu até queria saber pra você qual foi a cena ali que você mais gostou
né, que foi parodiada dentro do filme. Eu acho que pra mim vai ser unânime, que é a cena das branquelas, que é onde aparecem as branquelas, ou uma das branquelas. É. E essa cena, assim, como eu falei, é muito inesperado, e por ser inesperado você não esperar, já vem a cena ali pra você e É você verdade, é né. muito pego de surpresa. São duas coisas que acontecem ali, porque é parodiando a Substância com a Demi Moore, né? Isso. E entra umas branquelas dentro daquele contexto e isso funcionou muito, também achei muito legal, muito E divertido. eu devolvo a pergunta pra você, qual foi a cena que mais te pegou dentro do filme ali? Gente, olha, contar pra vocês aqui, né, um negócio, que a cena que tem ali a paródia do filme Corra, né, que o personagem afunda na poltrona, é uma alucinação pura. É uma viagem É. literal, sabe? Eu acho que a gente ali junto com o personagem teve lá, né? Foi junto com ele, foi junto com Viajou ele. junto com ele total. É, totalmente. Porque surge ali um monte de coisa e no final a gente também para dentro de outra paródia, que é do filme das guerreiras do K-pop, que a gente sabe também que um sucesso estrondoso, com certeza eles iam colocar de alguma forma ali. E eles transformaram as guerreiras do K-pop. Agora não sei se tá bom ou se tá ruim, né? É. Aí vocês vão ter que Vou ter assistir, que quem não assistir pra assistiu, pra saber. poder saber. Gente, tem uma coisa também que às vezes fica um pouco complicado da gente acompanhar, porque tem muitas piadas que fazem referências a assuntos específicos. E aí, quem não tá acompanhando os assuntos, pode ser que não consiga entender o porquê daquela piada tá ali, né? Teve alguns momentos onde tiveram situações, né, e falas deles que são muito linkados a eventos que acontecem muito mais fora daqui do Brasil do que aqui dentro. Então, para quem não acompanha tanto assim globalmente as notícias e tudo que acontece, acaba ficando um pouco perdido, porque não faz um link tão rápido quanto todo o resto que o filme se propõe. Então, em alguns momentos muito específicos, eles fazem pontuações e piadas e até mesmo levantam algumas bandeiras e pautas importantes dentro da militagem, né, que a gente fala, mas que também se perdem um pouquinho. Isso daí faz com que você fique um pouco confuso ao entender. Quem não tem um acompanhar tão grande assim de rede É, social verdade. acaba dando uma fugida. Não, e você até falou uma coisa importante, porque tem essa parte do humor, né? Gente, o humor é nonsense total, né? É, Tipo, não é politicamente é correto, é pesado politicamente incorreto, né? Aquilo ali tem que ficar no cinema e olhe lá, e né? olha A lá. gente assistir e a gente nem sabe se era interessante pra gente, se podia rir ou não, mas a gente estava ali, abraçou a ideia do filme, né? E uma outra coisa só para fechar esse sentido é que a dublagem brasileira ela também traz um pouco a identificação, né? Então muitas coisas que possivelmente a gente não entenderia de piadas específicas, eles Eles trazem ainda pra gente. ajustam, né, pra gente, mas tem coisas que realmente, até uma cena faz parte, então eles não conseguem trazer, então fica muito específico o assunto. Você tem que estar acompanhando o que está acontecendo. E por falar em entender o que está acontecendo, não sei se vocês perceberam, mas agora nós temos um cenário um pouco mais estruturado, um pouco mais elaborado e um pouco mais bonito também para vocês. Ainda está passando por uma fase de adaptação, a gente ainda vai colocar alguns outros elementos, mas os principais que mais encantou a gente já está por aqui e esse é o nosso primeiro vídeo e a gente gostaria de dar um pouquinho dessa informação para vocês. A gente tem agora, no nosso cenário, as plaquinhas decorativas da Bop de Boom. Não sei se está focando, Não tá sei se vai estar focando? focando. E não são só plaquinhas, tá, gente? A loja também tá com novos itens aí para vocês conferirem também. Mas essas plaquinhas, elas são lindas, são maravilhosas, são ótimos itens decorativos. E por sinal me deu uma cedinha. Ah, olá, Irei comedeira, né? aproveitar para tomar uma aguinha no meu copinho também da Bobbit Boom, que faz parte também, além da decoração do nosso cenário, é super útil pra gente, que às vezes a gente está gravando aqui, gravando, 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 bate aquela sede, então a gente já tem uma garrafinha para poder usar e se refrescar. No caso é um copinho, mas entre na loja da Bobbit Boom, que a gente vai deixar o link aí para vocês, e confira tudo que eles têm por lá. E, logicamente, a gente também disponibilizou junto com a loja um cupom para vocês aproveitarem esses itens, né? Então tá aparecendo o cupom aí que vai dar 10% de desconto para vocês em compras acima de R$ 34. O link da loja vai estar aqui na descrição do vídeo, então é só clicar, vocês já vão ser direcionados para o site da loja, para a plataforma da loja, e lá vocês vão ver tudo que a loja tem para oferecer para vocês. Confere lá, aproveite o cupom e faça a festa que nem a gente fez. Eu vou colocar o meu item decorativo de volta no nosso cenário, que tá lindo, tá bom? Bom, gente, acho que agora tá nas mãos de vocês, porque a gente quer saber se vale ou não vale
assistir o filme de Todo Mundo em Pânico aí, essa novidade que chegou nos cinemas. Pra mim, eu acho que valeu super a pena e foi incrível a experiência de assistir. Eu acho que também vale, hein? Tem lá seus percalços, mas é boa risadaria ali pra gente se divertir e esquecer um pouquinho dos problemas do mundo. Quem já assistiu, então, deixa aqui nos comentários qual foi a sua cena favorita, qual sketch mais te pegou. E quem não assistiu, comenta se tem vontade de assistir ou não esse filme pra gente. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui, né? E também seguir a gente nas nossas redes sociais, portal Vida Insensata. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!